Boa noite, diretores. Espero que todos estejam bem nesse momento e quero iniciar parabenizando todos que, além de gestores, também são professores pelo nosso dia de hoje, tá? E bem no finalzinho do nosso encontro, eu vou passar um videozinho que mexe um pouquinho também com a gente. E a gente pode comentar um pouquinho mais sobre esse nosso dia, que é o dia 15, que é o dia do professor, tá? Hoje conosco está a Vanessa Cristina Rachelli, ela é de Salto do Lontra, ela é uma professora que foi intercambista e ela vai falar um pouquinho para nós sobre o nosso tema de hoje também e vai falar sobre a avaliação docente, na qual a gente vai hoje compartilhar e também discutir ideias sobre a avaliação docente, tá bom? Lá no momento oportuno ela vai entrar e também vai colocar a sua visão de como que é o Chile em questão da avaliação, tá? E o que o Chile faz com a avaliação dos professores, de que maneira que faz. Daí depois a gente explica bem. Seja bem-vinda também, tá bom? Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Então, no dia de hoje, nós vamos estudar o tema, tá? E esse nosso tema de hoje é avaliação docente. Por quê e para quê? Tá? Nossa, Cristina, eu gostaria que você falasse hoje. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos escrevendo no chat, não tem problema, tá? Avaliação docente é um tema que muitas vezes gera insegurança para nós, como líder de escola. É um tema que muitas vezes também causa desgaste, né, de relações, e que muitas vezes a gente também, com a avaliação docente, consegue fazer com que o nosso profissional melhore sua prática e também ele consegue fazer um desenvolvimento melhor de sua pessoa como profissional, tá? Então, ela é uma faca de dois lados. Ela pode também fazer com que a gente tenha conversas difíceis e também a gente pode crescer junto com o profissional e o profissional se desenvolver para que ele consiga fazer o seu melhor. Então, por que e para que avaliar? No nosso encontro passado, tá? Passando rapidamente aqui, que era o terceiro encontro, a temática trabalhada foi a frequência e a observação, né? E a observação dessa frequência. E refletimos também sobre a relação de frequência e aprendizagem com a evasão escolar, tá? Falamos da importância do trabalho com evidências, que são as evidências daquilo que nos mostra do que a gente pode e para onde deve ir, né? E também fomos no portfólio lá nosso, planejar o momento que era, a maioria colocou de escuta dos estudantes, né? E em cima da escuta dos estudantes, na sequência, assistimos um pequeno vídeo na qual a gente fez o encerramento do nosso encontro, tá? Mas o que é mais importante é estar constantemente fazendo esse registro no portfólio, certo? Mesmo que você não tenha dificuldade de fazer no momento, mas o portfólio, vamos sempre estar com ele em dia para que não chegue no final do ano novamente e a gente tenha que correr nos últimos dias do encerramento, tá bom? E o nosso objetivo de hoje é o quê? Refletir sobre o porquê e para que avaliar os docentes, bem como os objetivos da nossa avaliação. Compreender quais são as principais abordagens, que são duas abordagens, que são momentos em que nós temos o professor, que ele tem o ensino eficaz, que vai ser as duas abordagens que nós vamos ver, e que também nós temos o bom ensino, tá? Compreender essas duas abordagens para que
a gente faça a avaliação dos nossos professores. É como nós olharmos para o nosso professor e entender: esse é um bom professor, esse professor tem um ensino eficaz, esse professor consegue fazer tudo aquilo que realmente é necessário ser feito dentro da sala de aula. E aí também tem aquele professor que nós precisamos acompanhar mais de perto, ver o que realmente está faltando, ver o que realmente ele necessita para que ele consiga melhorar a sua prática pedagógica e, consequentemente, fazer o melhor desenvolvimento profissional que ele necessita. E, por último, conhecer algumas experiências de avaliação docente chilena por meio do compartilhamento de aprendizagem e de vivências que foi lá no Chile, tá? E quem vai fazer isso para nós vai ser a Vanessa, beleza? Então, esse é o objetivo nosso. E para iniciar o nosso encontro, nós vamos lá logo para o portfólio, tá? O que nós vamos fazer no portfólio? Eu vou colocar para vocês as 3 perguntas no chat e também posso colocar lá no WhatsApp, que são 3 perguntas que são essenciais para a gente refletir e para a gente entender, tá? De que maneira, o porquê, qual é o objetivo da gente avaliar. Então, as 3 perguntas são essas aqui. Ó, reflita sobre as seguintes questões e registre suas percepções no campo específico do quarto encontro. Andréia, tu consegue ler quais são as questões? Para iniciarmos nosso encontro de hoje, abra seu portfólio e reflita sobre as seguintes questões. Registre suas percepções no campo específico do quarto encontro. Primeiro, por que e para que avaliar os docentes? Segunda, quais são os principais objetivos para a realização da avaliação docente? Terceira, quais resultados esperamos com a realização dessa avaliação docente? Muito bem. Então, eu vou colocar para vocês lá no WhatsApp, quem tem acesso ao WhatsApp, mais fácil. E também vou colocar aqui no chat essas questões, para que vocês consigam, através dessas questões que estão elaboradas, essas questões que foram, podem vocês já copiar e também colocar lá no portfólio de vocês para vocês responder, tá? O que eu vou fazer enquanto vocês vão ter 10 minutos para vocês responder essas questões? O que eu vou fazer? Eu vou abrir um portfólio de vocês e a gente vai ficar acompanhando de como que vocês estão desenvolvendo. Depois que todo mundo respondeu, vai erguer a mãozinha, que todo mundo concluiu tudo aquilo que foi solicitado dentro dos 10 minutos, aí eu vou pedir para 1 ou 2 colegas compartilhar o que você, como percepção, o que você refletiu com essas 3 questões. Por que e para que avaliar os docentes? E quais são os principais objetivos para a realização docente? Tá? E, por último, quais são os resultados que esperamos com essa realização da avaliação docente? Tá bom? Então, 10 minutinhos, acessem o portfólio de vocês. Agora nós estamos em 19h11. Às 19h21, a gente retorna compartilhando com as respostas de 2 colegas o que vocês refletiram e o que vocês registraram em suas percepções referente à avaliação. Quem tem alguma dúvida, só chamar, tá? Vou deixar o seu, Flávio, ali, tá? Você vai editando, a gente vai vendo o que você vai escrevendo. Vamos lá. Não se sinta Credo, mal.
Credo, André! Não, é isso daí. Posso até mostrar para os colegas como é que tá aí, ó. Tá bem bacana, ó. Terceiro encontro, segundo encontro, ó. Tá bacana. Agora vamos para o quarto encontro. Professor, eu estou no tablet hoje, estou tentando abrir no celular o portfólio aqui. Talvez eu tenha um pouquinho de dificuldade hoje. André, Às eu tenho vezes que ver as perguntas. Eu copiei as perguntas aqui já no WhatsApp. está no chat as perguntas ou lá no WhatsApp também tá lá as perguntas, Flávio. Uhum. Eu copiei no WhatsApp, daí eu vou tentar responder. Abre o Deixa eu celular. acessar o WhatsApp Web, então. Tem aqui no chat também, Flávio, qualquer coisa. Não é Não, difícil copiar daqui. é que eu estou usando um computador diferente para acessar o portfólio. Ah, bom, bacana. É Não um tem para cá. problema. Se tem alguém que tem dificuldade em acessar o portfólio, é só chamar. O Darcy, ele tá com o celular. Provavelmente ele vai fazer em outro momento, né, Darcy? Não tem problema. Mas daí você pode hoje compartilhar com os seus colegas o que você está respondendo, tá bom? Tava olhando seu portfólio, tá bacana, Darcy. Tá, microfone fechado. Olá, Dirce. Eu tive um problema semana passada. Eu tô sem computador, professor. Não tem problema. Oi, professor, estou meio enroscada aqui. Não. Só tô em vias de aposentadoria e tô me desfazendo de tudo. Então... Não faça isso, Darcy. Então, assim, o meu computador ficou no colégio e eu largo lá no colégio porque o pessoal mexe com o meu notebook por causa do horário, esse tipo de coisa. Então, daí eu fico no celular. Daí, quando eu chego amanhã na escola, eu tento fazer o que eu passo, né? Responder e fazer o portfólio lá na escola, tá? Não tem problema. Estou deixando ele em dia. Isso. Dirce, eu coloquei, eu não sei se você consegue olhar no chat, eu coloquei 3 perguntas. Eu coloquei no WhatsApp também, tá? Eu peguei aqui, professor, vou começar a responder, tá? Isso, daí você copia essas 3 perguntas lá no encontro 4, que nem tá ali tá apresentando o teu portfólio ali, essa ali é do Flávio, tá? E aí, você nesse encontro 4, você vai responder essas 3 perguntas. Para que e por que avaliar os docentes? E quais são os principais objetivos para a realização da avaliação docente? E quais resultados esperamos com a realização desta avaliação docente, tá? Tá conseguindo, Ivanilda? E o Rock, conseguiu acessar hoje, Rock? Acho que sim. Vamos ver. Tá bom. Então tá bom.
Hoje está faltando a Elisângela e o Wilson. Está conseguindo digitar, Andréia? Ô, André, Oi, você está visualizando o portfólio de quem aí? o seu. Mas não está aparecendo nada lá? Já está aparecendo, só um minutinho. Ah, tá. Uhum. Deixa eu entender essa avaliação docente aí, André. Pode falar. No caso dessa avaliação docente, que é a proposta que você tem aqui, a proposta desse encontro, seria uma avaliação mais voltada nos aspectos aí que nós temos a observação em sala. Você observa, avalia a prática do professor, e a partir daí você vai promover a formação do professor. Deve ser ter o foco mais qualitativo, pelo menos é isso que eu entendi. Isso aí. Daí você vai colocar ali quais são os principais, quais são os principais objetivos para essa avaliação do centro, entendeu? Ali você colocou indicar pontos de atenção e promover a formação e serviço dos professores. Tá bacana. E aí você vai colocar agora por quê? Quais são os principais objetivos? Por que que você vai realizar isso? Por que que você está realizando isso? E daí, por último, você vai colocar quais resultados você vai esperar através dessa avaliação. Quem já vai concluindo pode ainda erguer a mãozinha, tá? Agora nós estamos com o portfólio da professora Cristiana. Muito bem. Tá? Deu 10 minutos. Já vão se encaminhando para finalizar. Nosso tempo hoje ele está bem curto, tá? Porque a gente também precisa ouvir a Vanessa depois, e nós vamos ter, então, dentro do nosso horário. Gostaria que, enquanto os colegas ainda estão concluindo, Darcy, tu consegue comentar sobre bem brevemente, sobre as três questões para os nossos colegas,
o que que você tem como percepção e o que você avalia, né, que é fundamental nessa reflexão da avaliação dos nossos docentes? Eu vou fazer um resumo geral das três, tá? Pode ser, pode ser. Fica bem rápido. Eu vejo assim, que a principal questão da avaliação é a gente fazer um acompanhamento, né, do mecanismo do professor em sala de aula, como que nós vamos conhecer a prática pedagógica dele, acompanhar ele nas principais dificuldades, né, ajudá-lo naquilo que ele precisa. Então, assim, porque eu sou professor de geografia, né, e como é que eu vou acompanhar o professor de física, né, ou de uma outra disciplina. Então, mas sempre tem aquele, qual é o ponto de atenção, qual é o ponto que realmente, qual é a dificuldade que o aluno apresenta e que o professor pode dar uma maior ênfase naquele conteúdo, né? Então, eu acho assim, a direção, a equipe diretiva, a equipe pedagógica, fazendo esse trabalho, né? Então, pode dizer, professor, de repente, é este o caminho, esse sistema de avaliação que você está trabalhando não está atingindo todo mundo. Então, vamos tentar ver no que é possível melhorar. Eu penso nisso, ok? Muito bem. E você, assim, analisando tudo isso que você comentou sobre a avaliação do professor, Darcy, qual que seria, então, se você fosse, né, todo esse processo de avaliação, tá, qual seria o resultado que você esperava no final de toda essa prática, de todo esse desenvolvimento da avaliação docente? Qual que seria o resultado que tu esperava? O que você espera? A gente espera que o aluno alcance o objetivo, né? Que o final de tudo é que o aluno, lá no final, ele tenha o desempenho dele, onde que ele realmente mostre aquilo que ele entendeu, aquilo que o professor passou para ele. Então, que nós ainda mensuramos a nota, né? Isso. E que ele alcance o objetivo. Qual é o objetivo? Pelo menos os 6, né? Isso. 6 Que a pontos. gente aí a gente vai ver mais à frente que isso a gente chama de aprendizagem eficaz. Eficaz. Muitas vezes não é somente aquilo que a gente procura na eficácia, que é ter os 6, mas sim também se direcionar para algo que tenha uma boa forma de ensinar, né? Justamente. E isso depende de cada professor aí. Porque às vezes eu tenho um método, né, que é diferente do meu colega. Isso aí. E que quando eu e ele conversamos, olha, para mim não está dando certo assim. Mas então por que nós não seguimos tal caminho? Você já tentou este? Né? Isso. Porque todo mundo é aquilo que eu canso de falar. Né? E Isso. os professores, que nem todo mundo caminha junto, mas todo mundo tem que chegar no ponto final. Né? É isso daí. Um pouco mais lento, um pouco mais rápido, mas o objetivo é qual? É todo mundo chegar lá no final junto. E aí tem uma coisa que é muito importante, né? Que existe, que depois provavelmente a nossa colega vai colocar, que se faz muito lá no Chile, que é a avaliação entre pares da mesma disciplina. Um professor acompanhando o outro professor e auxiliando ele no desenvolvimento da mesma disciplina com as mesmas condições que um tem e que o outro pode ter também. Muito bem. Eu conheço bem o sistema de avaliação do Chile, porque eu morei um tempo no Chile e estudei lá. Então, é bem legal mesmo. Pode compartilhar depois conosco também, tá? Cris, eu estou já compartilhando o teu slide, você pode também fazer a sua colocação. Ah, ela está sem o microfone, acabei esquecendo. Não tem problema, Cris, tá? Vamos olhar aqui, então, do nosso amigo Flávio, como é que está. Muito bem. Flávio, você quer falar sobre o seu também ou não? Bem brevemente? Ou tem alguém que quer compartilhar o seu trabalho?
Pode falar, daí eu coloco aqui e a gente pode ir se ajustando nesse sentido. Vamos lá, Flávio, pode falar. Você está com o meu portfólio aqui. Isso. Então, André, eu fiz um resumo ali bem breve, né? Eu coloquei ele mais sob o olhar da avaliação que a gente pratica na observação em sala de aula ali, sabe? Isso Porque aí. é importante, gente, ó, a primeira questão que você colocou ali já havia comentado, né? Mas em relação à segunda questão ali, quais são os principais objetivos para a realização da avaliação docente? Nós temos que identificar as habilidades de cada docente, seus pontos positivos e pontos de atenção, né? Pode ir. Promover e apoiar de forma contínua e colaborativa a melhoria da prática desses docentes, né? Por isso, avaliar os professores é mais do que um procedimento, né? E visa até um erro ali, ou faltou a concordância. Mas a Sim. ideia aqui é avaliar o procedimento é muito mais que um simples. A avaliação dos professores é muito mais que um simples procedimento de avaliar, né? Mas visa fundamentalmente a formação do professor em serviço, né? E a melhoria das práticas docentes e do ensino-aprendizagem. Aí, no caso da 3, quais são os resultados que esperamos com a avaliação docente? Obviamente que, nesse caso, é a melhoria da prática docente em sala de aula, né? Melhoria do ensino-aprendizagem e disseminar boas práticas, né? Porque quando a gente identifica as boas práticas, é importante disseminar essas boas práticas para a formação de outros, né? A formação em Isso. serviço de outros professores, dos pares, né, no caso. Não sei se Sim. seria isso. E isso, sim, é isso mesmo, Flávio. E isso, você, como líder e como gestor, você tem um papel fundamental nisso. Em fazer o quê? É a divulgação desse trabalho, né? Exatamente, A divulgação e fazer com que o professor seja reconhecido por uma prática que realmente está dando certo na escola, que você está vendo o resultado, isso precisa ser colocado para toda a equipe, para toda a escola. Quando você consegue fazer isso, você ganha o professor que realizou e você instiga como uma forma de inspirar os professores que muitas vezes têm resistência para mudar a sua prática dentro da sala de aula. Aí serve como uma forma de exemplo, né? Muito bem, bacana. Geralmente a resistência é muito grande, né? A mudança, nós que estamos aí na gestão escolar, às vezes nós somos resistentes, imagina. A gente é resistente, imagina, né? Com alguns colegas que estão aí. Quanto mais tempo passou em sala de aula, mais resistente, né? Deveria ser o contrário. Exatamente, né? Mas isso tudo faz parte do próprio ser humano, né? O novo, muitas vezes, a gente está numa bolha de acomodação e essa nossa bolha, muitas vezes, faz com que a gente se sente confortável ali da maneira com que está. E a gente precisa sair dessa bolha, sair dessa zona de conforto, ir para algo que deixa a gente inquieto, deixa a gente inseguro, para sempre tentar ir melhorando e fazendo da maneira correta a nossa condução, né? Então, isso é algo também, assim, que a gente pode trabalhar isso com os nossos professores e estando sempre em constante contato com eles, né? Alguém mais quer comentar? Fique à vontade, gente. Muitas não. Então, vamos lá. Então, continuando. A liderança pedagógica e a prática docente. O que nos fornece, né, essa liderança pedagógica e a prática docente, tá? Então, a liderança pedagógica, ela
nos promove uma qualidade da prática docente. Não tem como não ter uma boa prática docente se você não tem uma liderança pedagógica. Além de tudo isso, ela faz o quê? Ela nos promove condições para o desenvolvimento dessas práticas docentes e que cada vez se tornam mais eficazes. Além de tudo isso, a avaliação docente ela é uma ferramenta, tá? Importantíssima para a melhoria do ensino. E essa melhoria do ensino se dá em dois aspectos. Uma é para o crescimento profissional e para o seu desenvolvimento com boas práticas do docente. E a outra, quando a gente fala em melhoria do ensino, que é o que o Flávio colocou, o que o Darcy colocou, que no final de todo o processo, o nosso aluno realmente aprenda. Que ele realmente adquira o conhecimento necessário. E que realmente todo aquele propósito e tudo aquilo que foi elaborado e foi feito, seja realmente concretizado, tá? Além de tudo isso, centra-se numa criação de condições para um bom ensino e uma boa aprendizagem, garantindo decisões da nossa gestão e apoiando o ensino e a aprendizagem dos nossos estudantes. Só que tem uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, tá? O Darcy faz uma colocação, a Dirce também, o Flávio também, o Roque, assim por diante, o André. Aí você vai e coloca para os professores algo que precisa ser mudado, através da observação, através de reuniões pedagógicas, enfim. Mas uma coisa muito importante que nós não podemos deixar e não podemos fechar os olhos é as condições que esse professor tem para elaborar esse trabalho. Então, não adianta eu cobrar algo se eu não tenho ou não forneço condições adequadas para que ele forneça aquilo, para que ele produza aquilo, para que ele consiga fazer com que realmente seja feito diferente. E essas condições sempre pensando no quê? Na melhoria da prática do professor e, consequentemente, na aprendizagem dos nossos alunos. Isso é algo muito importante. E uma das coisas que o Flávio e o Darcy colocaram também nas suas nominações é o trabalho colaborativo e a autoavaliação entre os nossos professores. Quando um professor se autoavalia, ele sabe aonde ele errou, ele sabe o que ele fez de errado naquela determinada aula. É como um músico, ele sabe onde ele errou na letra, ele sabe qual nota que foi errada. O professor também sabe aonde que ele poderia ter ido melhor, aonde que ele não poderá fazer em outro momento, e o que ele pode melhorar com prática pedagógica e com desenvolvimento profissional. Sabe, André, desculpa eu falar, mas Pode falar. Uma das minhas brigas justamente é isso que você está falando, que eu acho assim desumano o que é feito com essas plataformas, sabe? Eu tenho 19 turmas de manhã e 16 turmas à tarde, e um laboratório com 20 computadores. A organização do horário para todo mundo ter acesso. Daí, assim, essa semana eu estou lá recebendo que a plataforma de português, redação, está em vermelho. Mas por quê? Porque a professora da plataforma, né, de inglês está trabalhando essa semana, a professora de matemática está trabalhando essa semana. Né? E daí, é claro, semana que vem que redação, leitura vai trabalhar, daí as outras ficam vermelho. Então, assim, é complicado, né? Sim. E é o que você está falando, que é a gente, se nós estamos exigindo, nós temos que dar ferramenta, né? E condições. E proporcionar, e que nós temos que dar, principalmente, condições para esse professor trabalhar em sala de aula. Isso aí. Isso também é um argumento, né, Darcy, que você pode utilizar enquanto gestor, mostrar para as pessoas, para os técnicos, que a gente fala embaixadores do núcleo, o motivo pelo qual. E aí eles vão ter que entender também que as circunstâncias para cada determinada escola é uma,
né? Você fornece condições, mas você não tem estrutura física para comportar tal situação mensalmente com os professores dentro do laboratório, né? Isso também é bacana e sempre tem que estar levando isso sim, Darcy, tá? Então, aqui, lá no começo a gente colocou também sobre as duas abordagens principais para avaliação docente, tá? E essas duas principais, elas estão divididas da seguinte maneira: um ensino eficaz e um bom ensino. O que é o ensino eficaz? É aquele que ele demonstra, através dos estudantes, os resultados. Por exemplo, o que o Darcy falou, o meu aluno com 6, né? Meu aluno com 7, meu aluno com 8. Esses resultados significa que os alunos, realmente, você tem um professor eficiente em relação à nota, tá? E agora, o que é um bom ensino? São as práticas que os professores realizam com seus alunos, que instigam essa prática a fazer com que os alunos conseguem desenvolver coisas que é além daquilo que só foi colocado lá pelo professor. Entenderam? Esse é um bom docente. Por quê? Porque nós podemos refletir sobre o que podemos avaliar, né? E o que o professor, em relação ao ensino eficaz e ao bom ensino, pode proporcionar para cada uma das escolas. E com certeza, todos têm o professor eficiente e o bom docente, né? O que é o bom docente? Aquele que compartilha suas ideias e que também ouve os nossos estudantes. O que é o professor eficiente? Aquele que atribui tudo na escola, que tem o resultado, mas muitas vezes ele não sabe até onde que o seu aluno aprendeu ou não, tá? Então, essas são as duas diferenças. Então, agora eu gostaria que vocês refletissem, né, sobre o que é mais importante, é ter o ensino eficaz ou ter um bom ensino? Dir, você gostaria de falar? Oi, professor. Até que eu abri aqui, a internet está muito ruim. Não tem problema. Então, vou perguntar assim novamente, Dirce, sobre o ensino eficaz e o bom ensino. Como podemos avaliar o docente em relação ao ensino eficaz e ao bom ensino? Como que nós podemos avaliar aquele professor que tem um ensino eficaz e como que nós podemos avaliar aquele que tem um bom ensino? Olha, a gente verifica isso nas práticas, nas boas práticas que esse professor realiza, né? Se ele usa metodologias diversificadas, se ele está empenhado em envolver o estudante, desde a organização da sala dele, na gestão do tempo, em tudo isso que é na observação de sala, né, que a gente vai observando o professor nesse trabalho, né? Como que ele vai se tornando o ensino um bom ensino ou se o ensino está sendo eficaz dessa forma, né? Através da sua postura, do seu comprometimento com o estudante, enfim. Eu penso que é dessa forma, professor. Muito bem. E como que a gente, então, se a gente avalia o docente em relação a um ensino eficaz e a um bom ensino, como que nós conseguiríamos, então, assim, de uma outra maneira, dizer, ó, esse professor, ele é um professor eficaz, e esse professor, ele é um bom professor que ensina, é um professor que ele seria um bom docente, através do quê? Então, eu penso que é assim, através da sua dedicação, do seu empenho, né, no dia a dia, assim, a preocupação que ele demonstra ali com os seus estudantes, né, de fazer com que ele esteja ali presente, que envolva esse estudante com engajamento, né? E eu penso que é assim. E às vezes a gente observa assim, eu observo bastante isso na minha escola,
que muitos professores, eles não querem se aproximar do aluno, sabe? E eu vejo assim que quando o professor ele consegue ser próximo, estar perto, envolver, trazer metodologias que ele consiga fazer com que esse aluno seja parte da construção ali do conhecimento, seja protagonista da sua aprendizagem, né? O bom ensino acontece e o ensino se torna eficaz, eu penso. Isso. Parece bem. que as duas coisas é meio misturada, não é, professor? Ela é misturada. A gente vai ver aqui, então, ó. O que é o ensino eficaz, ó? É pelos seus resultados a gente consegue entender o que os seus estudantes aprendem. E o bom ensino é pelas suas práticas, o que fazem e como fazem, tá? Então, assim, isso é o importante também. Como que eu vou verificar? É de que maneira com que eles fazem e como fazem. Aqui eu tenho resultados. Ó, meu aluno tirou 6. Mas como ele fez? Como que ele e o que ele fez para ele tirar esse resultado, tá? Que aí a gente chama de proficiência. É a capacidade do aluno e as suas habilidades de desenvolver e resolver problemas, tá? Então, avaliar o docente de uma forma que, de fato, contribua para a melhoria dessas práticas do professor e, consequentemente, do ensino e aprendizagem é algo bem complexo. Mas, nesse sentido, nem sempre uma avaliação, uma única, pode ser suficiente para avaliar esse professor. Você precisa ter sempre avaliações baseadas e que você tenha evidências para que isso ocorra, tá? E nessa avaliação baseada em resultados, o que você tem? Eficácia e o desempenho dos professores. Que aí seria o quê? Uma escola tradicional, né? Aquela escola que realmente mostra os resultados e que a eficácia. E o melhor indicador da qualidade de ensino são os resultados da aprendizagem alcançada pelos estudantes, tá? E que também possui as suas fragilidades, visto que esses são fatores daí provavelmente externos que influenciam nos resultados e nesse desempenho dos estudantes, tá? E escapam muitas vezes do controle dos professores. Isso que a gente precisa, então, sempre estar observando quando você tem algo que é relacionado somente aos resultados. Então, um exemplo, a aprendizagem dos nossos estudantes em matemática, ela não é influenciada pelo que eles aprendem em língua portuguesa e vice-versa. É porque eles realmente aprendem somente em matemática, tá? Então, por isso se faz necessário, muitas vezes, tem um aluno que tem um bom resultado em matemática, mas ele não consegue atingir o resultado em português. E quando a gente tem uma avaliação baseada em padrões, né, que seria do bom ensino, traz evidências das práticas dos professores. E, na maioria, eles conseguem fornecer, através do feedback para o professor, aquilo que realmente ele aprendeu. Ou seja, os gestores e os sistemas educativos, eles formam e têm informações importantes dos professores que conseguem fazer essa bom desenvolvimento dessa nossa prática, tá? E aí você tem uma visão do que é realmente e do que precisa observar, sempre favorecendo e articulando uma avaliação e uma formação para que isso ocorra dessa maneira, tá? E os critérios que a gente tem, que são baseados e avaliados, eles, na verdade, são considerados como a gente tem, assim, em mente, atores para que isso realmente ocorra, tá? Então, dentro de cada um dos problemas, eles conseguem levar algo diferente que faça com que eles consigam conduzir a aula de uma maneira. E aquele professor que é por resultado, ele vai e repassa aquilo lá, e ele, na verdade, tem o resultado, que é o 6, o 7 e o 8. Mas eles não sabem qual é a maneira e de como que é desenvolvido isso, né? Muito bem. Então, para falar um pouquinho também sobre avaliação,
Nós vamos convidar a professora Vanessa, tá? A professora Vanessa, ela está conosco, ela foi intercambista, e ela vai falar por 20, 30 minutos para nós sobre como é o sistema de avaliação no Chile. Após a fala dela, tá? Aí vocês podem tirar dúvidas também com a professora, eu posso auxiliar ela um pouquinho também. O Darcy, que já viveu por muito tempo e conhece o sistema de ensino do Chile também, pode contribuir. E pode ficar à vontade, Vanessa. Se apresenta, diz de onde que você veio. Então, boa noite, colegas, boa noite, André, obrigada pela recepção aqui na sua turma, né? Bom a gente começar o nosso repasse com um diretor formador que também foi intercambista, né? Dá uma segurança, porque ele sabe do que eu vou falar, então ele também pode me ajudar aí se eu esquecer alguma coisa importante, ele vai estar aí também, porque ele também vivenciou essa experiência. Então, só para situar vocês um pouquinho por que a gente está fazendo esse compartilhamento. Então, nós que nos inscrevemos, que passamos por esse edital, né, para chegar entre os 100 diretores que fizeram o intercâmbio no Chile, uma das premissas era a gente fazer o compartilhamento, né, com outros diretores depois, tanto no Núcleo Regional de Educação, quanto pelo programa do Direfor, né, do diretor formador. Eu também sou diretora formadora, assim como o André, então fui intercambista e também sou diretora formadora, tenho a minha turma na quinta-feira, então estou participando, hoje vou participar aqui na turma do André, amanhã eu também vou apresentar numa outra turma, para que a gente possa alcançar um número maior também de diretores e possa socializar um pouquinho com vocês dessa experiência que a gente viveu. O foco desse encontro é a questão da avaliação docente, mas vocês já perceberam que em outros encontros já teve diretores intercambistas através dos vídeos falando um pouquinho da liderança, falando um pouquinho da frequência. Então, ao longo dessa terceira jornada, a gente vai estar, de uma forma ou de outra, compartilhando com vocês, então, um pouco dessa nossa experiência, assim como, provavelmente, em fevereiro, no seminário de diretores, também a gente vai estar, né, trabalhando, atuando lá junto com a CED. Perdão. Então, como a André já falou, eu me chamo Vanessa Cristina Kelly, eu sou aqui de Salto do Lontra, no sudoeste do estado, assim como ele, né? O município dele não é tão distante do meu aqui. Eu sou diretora da Escola Estadual Cívico-Militar Jorge de Lima. Nós iniciamos este ano na modalidade cívico e a minha escola é uma escola somente de ensino fundamental. Então, a gente atende alunos do 6º ao 9º ano. O nosso município aqui é um município pequeno, de 15 mil habitantes. Então, é uma escola do centro, mas que atende centro, atende bairro, atende alunos da zona rural. Então, nós temos uma diversidade bastante grande de estudantes. E o nosso Núcleo Regional de Educação, então, é o núcleo de Dois Vizinhos, também um núcleo pequeno que atende 7 municípios. Daqui do nosso núcleo, nós fomos em 3 diretores selecionados para o intercâmbio, coincidentemente 2 aqui da minha cidade, eu e a minha colega Andréa. Ela também é diretora de uma escola, daí mais num bairro, mas também só de ensino fundamental, e as nossas escolas têm muitas similaridades, então a gente vem trabalhando já há alguns anos muito próximos, tanto a minha equipe quanto a equipe dela, a gente tem uma relação próxima, e deu a coincidência da gente estar conseguindo ir para esse intercâmbio juntas, e mais o diretor Eberson do Cruzeiro do Iguaçu. Então, nós somos em 3 aqui do nosso núcleo, e também vamos fazer esse repasse lá no núcleo na próxima semana. Aqui um pouquinho, essa foto aqui é uma foto dos diretores formadores, intercambistas. Então, nessa foto aqui está somente os diretores que fazem parte desse programa do diretor formador, desde o início do ano, né, como diretores formadores, não como cursistas. Então, a gente foi selecionado como diretor formador, e essa foto aqui é lá na universidade, então representa um pouquinho do que a gente vivenciou lá também.
Então, por que o Chile, né? Por mais que a gente já vinha falando ali nos encontros, né? Os diretores vinham falando um pouquinho da questão da liderança e tudo mais, mas o entendimento de por que foi escolhido o Chile como país para esse primeiro intercâmbio de diretores. Primeiro, a questão da língua, né? Poderia ser um entrave. Penso que vocês devem ter respondido um formulário que veio alguns meses atrás, perguntando quantos diretores também falavam inglês, né, fluentemente. Eram poucos, então, para agilizar essa questão também, para que o intercâmbio ocorresse ainda esse ano, a gente precisava não ter esse entrave tão grande com a questão da língua. Por mais que lá é o espanhol, a gente conseguiu se virar bem, conseguia entender bem os nossos professores, então funcionou bem as nossas aulas, né? A nossa conversa fluiu de uma maneira mais tranquila. Lá foi feita uma pesquisa, então, entre os países da América do Sul, o Chile se destaca na questão da educação, sendo o melhor resultado do PISA, que vocês sabem que é a avaliação internacional que mede a educação, e que o Brasil sempre está muito mal posicionado, né, na avaliação internacional do PISA, apesar de que este ano avançou um pouquinho, mas ainda não se destaca, né, principalmente em matemática. A questão do Chile ter esse foco no desenvolvimento profissional docente, então eles têm uma preocupação muito grande com a formação dos profissionais da educação e com a formação não só ao longo da carreira, mas com a formação inicial desses profissionais. Tanto que lá eles fazem uma sondagem já no ensino médio de alunos que eles acham que têm perfil para a educação, de alunos bons, alunos que se destacam, para levar para a área da educação nas universidades, e a universidade faz um trabalho muito próximo às escolas. Eu acho que isso é o diferencial da formação inicial deles. O último ano da graduação do professor para atuar depois na escola é basicamente dentro da escola. Então, eles estão o tempo todo já conhecendo as realidades, sabendo como que é o cotidiano, como que é o trabalho, o dia a dia lá dentro da escola. E também, né, a questão da avaliação docente ser muito eficaz e o foco dela ser na melhoria da prática pedagógica, o que difere muito da nossa avaliação enquanto Estado do Paraná, porque a gente sabe que ela é uma avaliação para a carreira, né, da maneira que ela está posta aqui, ela é uma avaliação para que haja ascensão na carreira do educador, do professor, mas que ela não foca nesta melhoria da prática pedagógica. Então, por isso que nós vamos estar conversando um pouquinho sobre como que é lá. Já fiquei um pouco intimidada aqui, acho que é o diretor Darcy, né, que falou que vivenciou uma experiência grande lá, talvez tenha até mais conhecimento do que nós, que passamos 15 dias, e se nós estivermos falando alguma coisa que você acha que não está de acordo com aquilo, também fique à vontade, diretor Darcy, para estar comentando conosco ali. Então, a nossa formação, ela se deu de duas formas, ela se deu online, já lá no início de agosto, quando terminou todo o processo seletivo, todos os trâmites, a gente já teve uma semana de aula online, todas as tardes, e na semana seguinte a gente já teve mentoria. Aí a gente foi para o seminário de diretores, voltou e já embarcou para o Chile. Lá nós tivemos 2 semanas muito intensas de aulas presenciais, de muito estudo, né, de ter o tempo muito bem aproveitado nesse sentido, né? O povo chileno é muito regrado com a questão do horário, então eles cumprem muito o início, os horários, eles têm essa questão do horário muito fixa, né? Nós brasileiros temos esse costume de dar 2 minutinhos, eles têm bem regradinho essa questão do horário. E lá na formação presencial, um dos módulos nosso era sobre avaliação docente e o outro desempenho profissional docente. Então, avaliação docente, por quê e para quê? Quais são os instrumentos de avaliação docente que são utilizados no Chile? A gente falou muito sobre o trabalho colaborativo, tá? E quando a gente fala em trabalho colaborativo, é diferente de nós estar falando de trabalho coletivo, né? É um trabalho de formação entre pares, né? E não só de você desenvolver um determinado projeto ou alguma ação específica na escola.
e também sobre a questão da liderança educacional e o desenvolvimento do profissional docente, no sentido assim, de como a liderança do diretor impacta no desenvolvimento do professor. Então, é bem importante essa reflexão do poder, né, no sentido assim, do tanto que o gestor é importante, a liderança do gestor é importante dentro da escola para o desenvolvimento do professor, que vai impactar diretamente lá na aprendizagem do estudante. Me chamou muito a atenção no sentido de que o foco deles é sempre a aprendizagem do estudante, e não no sentido de que nós não estejamos preocupados com essa aprendizagem, mas que talvez o nosso foco não esteja tão delimitado assim. Porque a gente tem, né, a gente não está numa linha reta, né? A gente faz muitas voltas para chegar na aprendizagem do estudante, até mesmo quando a gente identifica, né, um professor com dificuldade, quando o aluno traz alguma situação, a gente tem uma tendência, né, a sempre proteger o professor, a sempre ter esse cuidado, e não que isso seja ruim, não é nesse sentido, mas é que talvez a gente precise também pensar primeiro no nosso estudante, pensar mais na aprendizagem do nosso estudante. Então, a avaliação docente favorece a melhoria das práticas de ensino, a fim de dar feedback aos professores e permite favorecer o aprendizado de todos os alunos durante o seu tempo na escola. Então, qual que é o objetivo da avaliação deles? Não é punir, não é dizer que o professor, né, não vai avançar na carreira, nada disso. O objetivo da avaliação deles é que o professor melhore a sua prática lá em sala de aula, de modo a atingir o maior número de estudantes, para que a maioria dos estudantes efetive a sua aprendizagem. Então, na questão da avaliação docente do Chile, foi promulgada por lei em agosto de 2024, depois de um longo período de negociação entre o Sindicato dos Professores e o Ministério da Educação, a Associação Chilena de Municipalidades, que também lá eles não têm os estados, como a gente tem aqui, né? Eles têm as províncias, então os municípios, né, que participaram também desse processo. E após esse longo período de estudos, de discussões, de sentar junto, eles chegaram a uma avaliação baseada num marco para o bom ensino, que se realiza a cada 4 anos. Então, esta lei ela foi promulgada em 2004, então lá, essa experiência de avaliação docente já tem 20 anos de caminhada, sem contar o período anterior de discussão, né, de se pensar, de se refletir em grupo sobre essa avaliação, para se chegar num denominador comum, para daí se fazer a lei, para daí se começar a aplicação deste marco do bom ensino, desta forma de avaliação docente, da maneira como ela está lá. Lembrando que no Chile é a nível ministerial de educação, é no país inteiro, não é que nem nós aqui que temos a nossa política estadual. Então, lá é o Ministério da Educação que comanda e no país inteiro a avaliação se dá desta forma. É um sistema complexo que articula tanto aspectos formativos quanto aspectos somativos. Este marco estabelece 4 domínios: preparação para o ensino, criação de um ambiente propício para a aprendizagem, responsabilidades profissionais e ensino para a aprendizagem de todos os estudantes, e 20 parâmetros diversificados para determinar níveis de desempenho e orientar o processo de avaliação. Então, é bem ampla esta avaliação, não é uma avaliação limitante, como é a nossa ali, que vai dizer 10, 9, 8, e se o professor está apto ou não está apto, se é pontual, se não é pontual. Então, ela é uma avaliação bem ampla, não é feita por uma única pessoa, não é feita de uma única forma, então é um conjunto mesmo de sistema de avaliação que vai gerar, né, essa avaliação desse professor e vai dizer se ele está apto, como que ele está, para progredir ali na questão da carreira e também na continuidade da sua carreira como professor. Então, o Marco do Bom Ensino, como é conhecido, é um sistema de avaliação docente do Chile, que foi promulgado por lei em agosto de 2004, como eu já falei.
é uma avaliação baseada nesse marco que foi criado, né, em conjunto, com inclusive a participação dos professores, e ela é uma avaliação que se realiza a cada 4 anos. Então, ela não é cada 6 meses, não é anual, dependendo do nível que o professor está, mas ela se realiza, então, a cada 4 anos. Ela estabelece 4 domínios, que é a preparação para o ensino, a criação do ambiente propício da aprendizagem, as responsabilidades profissionais do ensino para a aprendizagem de todos os estudantes e os parâmetros que eu comentei com vocês, que está ali no slide anterior também. A evidência se recolhe por meio de 4 instrumentos. Como eu falei para vocês que ela é bem diversa, então são esses 4 instrumentos que servem como parâmetros para essa avaliação. A primeira é o portfólio, que é a mais ampla ali, que o professor constrói esse portfólio e ele entrega, e esse portfólio ele passa por pelo menos 3 avaliadores diferentes, normalmente de universidades ou do próprio Ministério da Educação. Então, nesse planejamento, nesse portfólio, ele vai conter o planejamento da aula, a implementação de uma unidade, de um tema, de um conteúdo, enfim, né? O professor vai planejar em cima de um conteúdo, esse portfólio, e uma filmagem de uma aula, que o professor pode se autofilmar, né? Não precisa ter alguém lá. Eles tinham até um processo de que contratavam pessoas, empresas, para fazer essa filmagem, mas agora parece que eles mudaram, o professor também pode fazer essa autofilmagem, que vai para esta avaliação. Então, não deixa de ser um processo de observação de sala de aula, porém, é através da filmagem que se dá. E, inclusive, a nossa professora que trabalhou conosco, ela falou que nós podemos fazer, ela perguntou se a gente tinha câmeras e tudo, né? Nós falamos, alguns têm, outros não têm, alguns têm com som, outros não, mas ela falou que a gente pode, inclusive, fazer a observação utilizando as câmeras, né? Que não é uma situação assim, por exemplo, de você estar invadindo e tudo, né? Você está lá, você observa aquela aula, depois você vai na sala, você observa uma presencial, vê se há mudança, né? No padrão de comportamento também do professor, dos alunos durante esse processo. Então, é uma maneira também da gente poder estar juntando, não é documentos, mas juntando, assim, né, avaliações particulares para a gente também elaborar um bom feedback depois para esse professor. Tem a autoavaliação, que o André bem já falou, né, que eu acho que é muito importante, mas essa autoavaliação, ela também precisa ter critérios, ela precisa ter rúbricas, porque eu não posso simplesmente ir lá fazer uma autoavaliação e, professor, como que você acha que foi sua aula? Foi boa. Eu acho que foi ótima. Eu acho que foi ruim. E lá também a nossa professora falava muito de que os professores se autoavaliam num parâmetro muito alto. Então, onde mais você percebe é na questão da autoavaliação. O professor normalmente costuma se dar uma nota bastante elevada, lá no Chile. Mas também, por isso que é importante a definição de critérios bem estabelecidos, né? Quando você vai fazer uma autoavaliação, mesmo quando a gente vai fazer lá com o estudante, ela pode ser feita, mas eu preciso ter critérios, né? Eu preciso conversar. E, às vezes, é bacana, quando a gente vai dar um feedback, a gente começar com essa autoavaliação, né? De perguntar para o professor como ele acha que foi a sua aula, né? Como que ele acha que foi? E tentar ouvir, né, como que ele entende que foi aquela aula, para, a partir do que ele fala, a gente ir identificando alguns pontos importantes. Eles passam por uma entrevista de um avaliador par, que aí pode ser, inclusive, o diretor da escola, um professor que está no nível avançado, com mais experiência, né, e superiores, no caso ali, de chegar até pessoas, então, ali do Ministério, mas, normalmente, essa referência dos terceiros é da própria escola, é do diretor, é de um professor com mais experiência, de um próprio par ali deste professor. Então, já falamos também dos instrumentos, né? O portfólio, a autoavaliação, a entrevista de um avaliador e o informe de referências, né? Que eu falei que pode vir, inclusive, da mesma escola. E os docentes são classificados de que forma? Depois dessa avaliação, né? Que a princípio a gente coloca lá de 4 em 4 anos, os docentes são classificados como destacado,
né, que é o mais experiente, competente, básico e insatisfatório. Os qualificados como básicos e insatisfatórios devem desenvolver planos de superação profissional. Então, esses vão continuar trabalhando, porém, eles têm que desenvolver esses planos de superação, eles têm que colocar metas para a melhoria do seu trabalho. E depois disso, desse plano, o que ficou classificado como insatisfatório, no ano seguinte, ele já vai passar por uma nova avaliação. E caso ele mantenha esse desempenho insatisfatório, depois de uma terceira avaliação, ele é convidado a sair do sistema. Então, ele é mandado embora. Então, o professor vai ter 3 oportunidades, né? Se depois de 3 oportunidades ele se mantiver como insatisfatório, ele é convidado a sair da educação. Aí, nós temos... Só um pouquinho, Vanessa. Nesse processo ali, que ele é convidado, ele também é direcionado para a universidade para retomar todas as suas práticas pedagógicas e para fazer uma forma de reciclagem, tá? Então, ele volta para a universidade e depois que ele fez todo esse processo novamente, ele vai ter a oportunidade de fazer todo aquele processo para fazer o início novamente e ingressar na carreira de professor nas escolas. E os qualificados, então, como destacados e competentes, podem fazer uma prova de conhecimentos disciplinares e pedagógicos e, quando eles são aprovados, eles recebem, então, um benefício, um estímulo econômico maior. Então, por isso que os professores se esforçam, inclusive, para passar nessas provas, porque eles ascendem na carreira também quando se destacam. Além disso, esses professores que se destacam, que são classificados como professores mais experientes, eles na escola atuam como um padrinho desses outros professores novos ou desses outros professores que estão como insatisfatório. Então, ele tem menos carga horária para atuar como um par desse outro professor, né, cuidando da sua prática, ajudando na sua prática. Então, os professores se esforçam bastante para passar nessas avaliações, né, e poder também atuar dessa forma ali na aprendizagem entre pares. Então, o professor com mais experiência vai apadrinhando, vai ajudando esses professores com mais dificuldade. A informação sobre o desempenho de cada professor não pode ser compartilhada nem com os alunos, nem com os pais, nem com a comunidade, e tampouco pode ser utilizada como critério para classificar as escolas ou os docentes. Então, não é uma nota, uma avaliação que fica à disposição da comunidade, não pode ser usada, sob pena da gente estar, inclusive, né, expondo esse professor. Então, ela serve para quê? Para que o professor reveja a sua prática, né? Para que o professor possa melhorar a sua prática. Ele passou por essa avaliação, ele está no insatisfatório, ele já tem que desenvolver esse plano de superação visando a melhoria da sua prática. Então, aqui está, né? Nós já falamos das 4 fases aqui, né? O que fica como destacado e competente, ele não deixa de ser avaliado, mas ele passa a ser avaliado a cada 4 anos, como a gente falou, que está lá no marco do bom ensino. Aquele que ficou no básico, ele passa a ser avaliado a cada 2 anos, tá? Então, ele ficou no básico, ele não vai ficar 4 anos sem avaliação, ele vai ficar 2. Se nos 2 anos ele ficar de novo no básico, dali 2 anos ficar de novo no básico, é a mesma coisa que o insatisfatório, né? Ele é convidado a fazer essa reciclagem, digamos assim, né, professor André? E no insatisfatório está ali, que a gente já comentou também, mas daí ele é anual. Ficou no insatisfatório, ele já vai ter que fazer esse plano de superação e passar por esse processo de avaliação novamente. Os resultados que eles têm, em média, são, olha como é bem baixo o insatisfatório, por isso que a gente diz para vocês assim, que o objetivo deles não é eliminar esse professor do sistema, nem nada disso, é justamente que esse professor melhore a sua prática. Então, pensando nos 10 mil docentes que o Chile tem nesse momento ali, que é de 2010, hoje tem mais, a avaliação ficou 2,7% no insatisfatório, 31,6% no básico, 57,4% no competente
E também baixo o número do experiente, que é o destacado, com 8,2%. A avaliação docente, ela é uma ferramenta para que a prática docente não limite a aprendizagem do estudante, mas leve-o a desenvolver seus conhecimentos. Então, o objetivo desta avaliação não é julgar o professor, não é condenar, não é ser nada disso, é justamente para que ele desenvolva melhor o conhecimento dos alunos e leve-os cada vez mais a aprender. Para isso, então, é essencial definir critérios específicos de um bom ensino, marcos de referência, padrões de desempenho. O professor, quando vai para essa avaliação, ele tem que saber o que ele está sendo avaliado. Inclusive, quando eles falam lá no portfólio das ações que o professor desenvolve, eles levam muito em consideração não só o conteúdo do currículo, eles levam muito em consideração o que a nossa BNCC apresenta hoje como competências. Por exemplo, lá, um exemplo que a nossa professora citou, no Chile tem muitas questões ainda de machismo. Então, o Chile ainda é um país muito machista. Então, o professor que desenvolve ações de gênero, por exemplo, no sentido assim, de prevenir, de esclarecer e tudo mais, ele tem uma pontuação melhor, inclusive na prova. Se o portfólio dele, por exemplo, contempla ações desse tipo, ele tem um desenvolvimento melhor na avaliação docente. Então, eles levam muito em consideração o desenvolvimento social da criança, emocional, né, psicológico. Então, tanto que, imagino que o André venha conversando com vocês também da questão dos profissionais, né, André, que tem nas escolas lá chilenas, que os recursos, eles investem muito mais em recursos humanos do que nós. Então, eles têm uma gama de profissionais à disposição na escola muito maior do que nós temos, inclusive de equipe multiprofissional, com psicólogo, com assistente social, porque eles têm muito mais essa preocupação do bem-estar social, do desenvolvimento de valores junto dos estudantes. E, para avaliar bem, é preciso ter aspectos separados e bem definidos, né? As rúbricas, então, preciso ter muito claro o que eu quero desse professor, o que o Estado quer desse professor, o que o país quer desse professor. Tanto que são vários itens que compõem esta avaliação, não é somente uma prova. Então, eu preciso ter claro o que eu quero desse professor. Então, aqui ainda a gente trouxe um pouquinho das fotos, né? É um coletivo, assim, né, de quem foi para lá. Nós estávamos divididos em 3 turmas. Eu era da turma 2, o André acho que era da 3, né, André? Turma 3. Então, a gente tem aqui um compilado de fotos, a gente visitou algumas escolas. Em um dia, nós fomos na mesma escola, eu e o André, uma das visitas. A gente foi em 2 escolas, mas não foram sempre as mesmas, então tem fotos de várias escolas diferentes. Algumas escolas são públicas e algumas são subvencionadas, que são as escolas que a gente fala aqui no Paraná, que chamadas de escolas parceiras, né? Que elas são administradas por uma entidade particular, mas são o Estado que as mantém nesse sentido. Não vimos, assim, grandes diferenças entre as subvencionadas e as públicas, elas seguem mais ou menos um parâmetro comum ali, então. Então, aqui temos, então, algumas fotos dessas escolas. Aqui, por exemplo, que tem as estrelinhas, que eles falam assistência destacada, é a frequência. Então, eles também têm os presenciômetros, tem os alunos destaques ali com fotos. Então, tem bastante semelhanças conosco também. Eles atuam muito em cima de dados também, mas eles não têm o BI da forma que nós temos, assim, tão claro, então eles têm que fazer meio que manual essa questão de dados. Aqui foi o dia que a gente visitou junto, né? Aqui está o André e aqui estou eu. A gente visitou junto essa escola. Um pouquinho das imagens nossas nessas visitas. Aqui é a nossa sala de aula. Aqui é a minha sala, que é do grupo 2. Então, a gente estava trabalhando lá, né, todos os dias, de uma forma muito intensa. Aqui também é lá do nosso grupo 2, quando a gente já estava fazendo o nosso trabalho final ali, estava desenvolvendo o nosso
Protótipo. Protótipo, né? Isso mesmo, André, estava me fugindo a palavra, o nosso protótipo ali, porque a gente tem uma implementação para fazer também nas escolas. Aqui também já é a parte da apresentação, que a gente foi lá para a sala para fazer a apresentação. Então, aqui coloquei, né, uma imagem do diretor formador e do Ganhando o Mundo, falando da aprendizagem entre pares. Não sei como que está o nosso tempo, e André, tu que está... Está dentro do limite. Está dentro Estamos... do limite. É. Então, se alguém tem alguma pergunta, quer comentar alguma Isso. coisa... Tem alguma curiosidade? Pode erguer a mão e perguntar, pessoal. Eu fiquei pensando assim, com relação a essas avaliações do professor, né? Que a nossa avaliação aqui do Estado do Paraná, principalmente assim na questão dos avanços mesmo ali, ela é bem deficitária, né? Ela acaba não atingindo ali o objetivo mesmo. Nós pensamos que o Estado vai rever, só que como a gente vem falando, o Chile tem uma história de 20 anos desta avaliação, que passou por um período de muita discussão entre o sindicato, entre os docentes, entre o Ministério da Educação, entre as próprias universidades, para se chegar ao marco do bom ensino. Então, assim, a gente não pode esperar que essa mudança ela venha de uma hora para outra, e também a gente não pode aceitar que ela venha imposta, ela precisa também passar por essa discussão, ela vai precisar alterar leis, por exemplo, do Estado do Paraná, muito antigas, que vêm desde o Estatuto do Servidor. Então, assim, é um processo bastante moroso, né, em termos legal, e eu entendo também que a nossa avaliação é extremamente deficitária, né? A gente, se você não der o 10, você está cometendo uma injustiça, porque pode ser que afete a carreira desse professor, né, financeiramente e tudo mais durante a vida. Por outro lado, a gente sabe que a gente não é 10, né? A gente não é 10 em tudo, a gente tem muitas falhas, né? Eu estou sendo avaliada pelo núcleo, e a gente entende, né? Por mais que eles deem um feedback, eles também acabam dando o 10, mas a gente sabe que precisa avançar nessa questão da avaliação no nosso estado. Então, é um pontapé inicial, digamos assim, dessa discussão. Se alguém mais quiser comentar, precisa perguntar, pode comentar alguma coisa que achou interessante também. Então, uma das coisas que é muito importante lá é a parceria das universidades com as escolas, né? Isso é uma questão cultural própria, já bem consolidada no Chile, na formação de docente. Eles tratam a formação docente na universidade como nós tratamos aqui a formação de um engenheiro, de um médico. Eles levam muito a sério a formação docente no Chile e a responsabilidade que este vai depois ter enquanto professor nas suas escolas. Isso é algo assim que foi construído com o passar do tempo e que eles ainda mantêm essa cultura da importância do bom professor e a sua função na escola. Como nós tínhamos uma professora que falou lá, tu realmente quer ser professor? Tu tem que saber fazer, tu tem que saber ser, tu tem que entender o que você está fazendo e o que o ninho, que é o estudante, está aprendendo. Então, assim, algo que sempre vai sendo construído através de toda uma forma de cultura. Para vocês terem uma ideia, no primeiro dia a gente falou sobre matriz. O Chile, durante 100 anos, eles mudaram 4 vezes a matriz deles. 4. Nós mudamos a cada 2, 3 anos, cada ciclo político se muda, e isso eles têm culturalmente instalado, tudo aquilo que eles promovem, que eles veem que tem benefício, entra A, entra B, o sistema continua o mesmo. E isso é uma coisa que a gente precisa ainda, com o tempo, a gente se solidificar em alguns aspectos para ver se realmente vai ter fundamento ou não.
Por exemplo, o ensino médio começou 2, 3 anos, 2026, 2027, provavelmente ele não vai mais ter. Esses que vão entrar vão seguir e vão concluir, e quem sabe nós vamos ter uma nova forma de ensino médio novamente. Então não se constrói nada, é tudo algo assim, no momento, para que seja feito da melhor maneira possível, pensado da melhor maneira possível, só que não se tem um resultado a longo prazo. E isso eles têm culturalmente colocado lá. Assim, também outra coisa que chama atenção, né, André, a maioria das escolas, olha, acho que quase 100% são integrais. Então, assim, essa questão de escolas de meio período é mais aqui no Brasil mesmo, que é bem efetivado. Então, lá eles trabalham com ensino integral, e o foco dos professores nas aulas que a gente acompanhou algumas aulas de professores lá, está muito em instigar o aluno a pensar, muito instigar o aluno a pensar, né, refletir sobre aquele conhecimento, construir aquele conhecimento, participar. Então, o professor está sempre nesta linha, né, de dar os momentos para o aluno estar participando da aula. Pode perguntar, Roque? Então, eu queria só saber, o Chile é um sistema nacional ou é tão fragmentado quanto no Brasil? Porque aqui o MEC cuida de uma diretrizes gerais, cada estado cuida da segunda fase do ensino fundamental, médio, em alguns mais, outros menos, e o município cuida da primeira fase. Daí é uma fragmentação que cada um vai seguindo o que acha que deve seguir. Não, Lá lá eles têm um sistema único, assim? um sistema único a nível nacional. Só que a gente também tem que levar em consideração que o Chile é menor que o Paraná em termos de população, né? Então, claro, ele é um país bem menor, mas é a nível nacional. Por exemplo, as escolas que a gente visitou, elas atendem desde os pequenininhos da educação infantil, do kinder, que eles falam, até o ensino médio. Então, como as diretoras falaram, eles acompanham muito, conhecem muito bem os seus estudantes e as famílias, porque acompanham eles desde pequenininhos até o ensino médio. Então, conhecem as fragilidades da sua aprendizagem, as suas dificuldades, né? Eles têm esse acompanhamento. A maioria das escolas atendem todos os níveis. Algumas não, algumas são separadas, mas, assim, as duas que eu fui eram desde o infantil até o ensino médio. O que nos chamou a atenção lá, não sei se o André chegou a comentar aqui com vocês, é a questão da assistência a esses estudantes. Por exemplo, lá não tem merenda para todos, mesmo as escolas sendo integrais, não é ofertado o almoço, nem o lanche para todos os estudantes, é só para aqueles estudantes que vem uma lista do Estado, que são considerados de baixo índice socioeconômico, como se fosse o nosso Bolsa Família aqui. Então, os que vêm nessa lista para as escolas recebem merenda da escola, os demais não. Então, há essa divisão, nos chamou muito atenção nesse sentido, né? Como que uma parte come, uma parte não come, é bem complicado para gerir isso. E também a questão do transporte escolar, que eles não têm transporte escolar público. Então, eles falam, como que é o atendimento? Então, assim, a maioria das crianças são de bairros próximos, ou elas têm que vir de metrô, ou os pais pagam uma van para esse deslocamento, mas não tem transporte escolar público. Então, isso nos chamou bastante atenção de que não há esse investimento. Importante também, acho que vocês já devem ter falado na questão da frequência, né? Que a gente falou um pouquinho no encontro anterior, que lá a frequência mínima para aprovação é de 85%. Então, e mesmo assim, eles têm pouca reprovação por frequência, mesmo não tendo transporte público. Então, é uma questão cultural das famílias entenderem que a educação é importante e que os pais, né, são responsáveis também nesse sentido. Alguém tem dúvida ainda? Tem alguma curiosidade? Pode perguntar. Então, assim, eu sei que às vezes vai surgindo também, assim, né, no decorrer dos encontros, conforme as coisas vão acontecendo. O professor... Pode falar, Dirce.
Você conheceu algum professor assim com rendimento insatisfatório? Vocês dois, né? O professor André também? Eles não dão esse indicativo para a gente. Eles não falam, eles falam. Inclusive, na última escola que a gente foi visitar, nem foto eles não autorizaram. Não deixaram, E a diretora fez uma explicação maravilhosa do funcionamento, né, André, para nós lá. Muito clara, assim, uma estrutura da escola extremamente organizada, mas não permitiram que a gente tirasse fotos. A única coisa disso em relação aos professores que eu pessoalmente observei durante todo o período que eu estive lá, tanto nas duas escolas que eu passei, não tinha professor assim com uma idade muito avançada. Eles eram professores mais jovens. Certo. Então, assim, isso é algo que eu observei. Sabe assim, não encontrei um professor quase com a nossa idade, né, assim, nesse sentido, não desmerecendo ninguém, mas aquelas escolas que a gente foi visitar, no momento que a gente foi visitar, era algo assim dos professores com uma idade menor, mais jovens, que estavam no trabalho naquele dia, naquele momento. E, assim, em termos salarial, o professor que está na ativa, pelo que a gente conversou e perguntou, inclusive, para os nossos professores da universidade, eles têm um salário de $2.500, o equivalente a $2.500. Os professores o competente. Os professores que estão, assim, na ativa. Mas o problema é a aposentadoria, que o problema, quando eles chegam na aposentadoria, a aposentadoria do Chile é muito deficitária nesse sentido. Então, cai muito na questão ali de que eles perdem muito salarialmente quando se aposentam também. Então, não sei ainda se tem uma situação de melhora nesse sentido, uma perspectiva talvez de melhora para frente, mas eles perdem muito, diz que eles chegam a perder 60% do salário quando se aposentam. E o custo de vida deles é altíssimo por conta da alimentação. A alimentação lá é muito cara. Para quem vai lá através do turismo ou para quem mora lá, não existe diferença em questão da alimentação. E a alimentação, ela é muito cara mesmo, realmente, no Chile. Pode falar, ó. Eu ia só perguntar como é que é o ingresso na carreira. É por concurso, é por seleção, contratação? Como é que os professores ingressam? Normalmente por contrato. Os professores, saem das universidades quase que empregados nas escolas, porque eles já fazem um ano que estão fazendo estágio. Então, as escolas pedem referência para as universidades e as universidades já dão esse indicativo, sabe? Do professor, esse pode contratar, é um bom professor e tudo. Então, geralmente é por contrato, porque 70% das escolas são subvencionadas. Então, mas tem ingresso por concurso também. O concurso são das parvularias que a gente fala, principalmente as escolas municipais. Assim como seria para nós aqui, dos pequenininhos. A parvulária é ensino infantil. Beleza, gente? Vanessa, beleza. Obrigado. Tira isso, vamos fazer uma foto, faz você um print para você colocar lá para os teus colegas. Se conseguir abrir a câmera, você abre. A Cris, não está abrindo, professor. Para mim aqui ela está aberta, mas não, eu acho que é a internet. Mas para mim aqui ela está ativa. Então, eu queria agradecer esse momento que eu tive aqui com vocês, com o André. Muito obrigada pela recepção, muito obrigada pela oportunidade de estar dividindo um pouquinho aqui com vocês. Espero poder ter contribuído um pouco. Então, assim, no decorrer dos encontros, vocês vão poder estar questionando também bastante o André, né? Ele vai falar um pouquinho em cada encontro, mas eu espero, assim, ter contribuído um pouquinho com o que vocês esperavam desse tema. Obrigado, Vanessa. Foi muito bom ter você conosco nesse momento também para falar um pouquinho da avaliação do Chile, tá? E temos mais ainda. Eu também entrei hoje na parte da manhã com uma outra turma também falando sobre avaliação. E a gente vai ter lá no 6º encontro, que depois eu vou passar a tarefinha para vocês, que nós vamos ter um outro diretor que também era intercambista, que vai fazer parte dessa e dar depoimentos de como que é no Chile. Obrigado, Vanessa, fique à vontade, se você quiser sair, fique com Deus, prazer em conhecê-la, assim, via Meet, né, a gente se conversou lá,
mas foi um prazer tê-la aqui conosco, tá bom? Um grande abraço. Então, Tchau, Vanessa, além tudo de bom. Então, além de tudo isso, nós temos algo e bastante em comum com o Chile, né? Ah, vai mudar tudo? Não. A nossa legislação, muitas coisas não permitem. E tem coisas que a gente viu lá no Chile que a gente pode fazer na nossa escola porque não é dependente da legislação. Algo muito importante que a gente observou lá era assim, o professor escrevia no quadro, todos os professores nas turmas no qual a gente entrou, qual era o objetivo da aula, o que eles queriam com aquela aula. Estava lá o objetivo de o que o professor gostaria que os alunos aprendessem, o que os alunos deveriam aprender. Todas as aulas tinham o objetivo principal daquela aula. Outra coisa que era também muito interessante, eles escreviam no canto do quadro, tinha um espaço de quais alunos que não estavam presentes naquele dia na turma e qual era a porcentagem de frequência daquela turma. Então, entrava o Rock lá naquela turma, ele já sabia, ele podia olhar no quadro quais eram os alunos que não estavam presentes e qual era a porcentagem da turma. Então, eles fazem um acompanhamento não através de plataformas como o BI que a gente tem, mas através de planilhas, e que também funciona muito bem em relação à frequência, tá? E uma das coisas muito importantes que eles colocaram para nós lá, principalmente a professora Rebeca, que trabalhou para nós com o desenvolvimento profissional e avaliação docente, que é o seguinte: o diretor tem que ser um amigo crítico do professor. Tem momentos que nós precisamos ter conversas difíceis. Nós precisamos ser verdadeiros naquilo que a gente está colocando. Não adianta, porque o nosso sistema, a nossa cultura, eu não vou falar para não ter um conflito com o professor. Eu vou falar que a aula dele estava boa e se na verdade não estava, porque ele é meu amigo, ele é muito próximo. Essas coisas, a gente precisa ser profissional. E a gente sendo profissional, nós vamos ter uma outra visão daquilo que realmente está acontecendo em sala de aula. É complicado? É. Mas a gente precisa tirar esse ciclo e conduzir de uma maneira mais profissional. Uma das outras coisas que é importante que tem no Chile é a questão do diretor. O diretor é diretor, o diretor não é professor. E aqui nós somos professores e estamos na direção. E a gente olha para o professor como algo profissional que a gente também tem dificuldade em alguns aspectos. E lá o diretor olha para o professor como diretor. E essa diferença e essa questão cultural, a gente perdeu ao longo do tempo por N motivos, como a gente precisa, por exemplo, o nosso sistema de avaliação, onde que está? Só um pouquinho. Sobre o nosso sistema de avaliação, o nosso professor precisa ter o 10 para avançar na carreira. Mas de que maneira que ele está avançando? Como que ele está avançando? Somente financeiramente ou ele está progredindo profissionalmente? A gente analisa produtividade, participação, pontualidade, assiduidade. A pontualidade dele estar presente, a assiduidade de não faltar. Será que ele chega atrasado todo momento e a gente acha que aquilo é normal? Então, existem certos aspectos que a gente precisa realmente conversar, por mais que seja uma conversa difícil, que a maioria tem parentes ou que tem compadre na escola ou que algo nesse sentido, mas a gente precisa agir como profissional. E uma das falas que é muito importante, que a nossa professora falou lá, que é da seguinte maneira, o desenvolvimento profissional, ele é constante, ele nunca acaba. A gente precisa sempre estar
se desenvolvendo. E lá eles estão utilizando uma palavra muito, assim, uma palavra muito conceituada, falada, e que a gente precisa também olhar, que é inovação, inovar. A inovação te traz respostas para casos antigos e casos novos. E essa questão cultural, com certeza, com o passar do tempo, nós vamos conseguir nos adaptando a ela. E uma delas é a observação de sala de aula. Estamos caminhando há 2 anos, praticamente, com a observação de sala de aula. Eles já estão caminhando há 20 anos. Eles têm consolidado isso, sabem o que pode, o que precisa e o que deve ser avaliado. Né? E é nessa observação de sala de aula que a gente pode refletir, então. Pode ler a primeira pergunta ali, André, para nós? De reflexão. André, consegue ler? Acho que o André não consegue ler. Ivanilda, consegue ler para nós ali? Não deve estar ouvindo nós. Oi? Então, leia a primeira reflexão para nós. Quais experiências existem na sua escola para acompanhar o desempenho docente? Somente vamos refletir. Quais experiências existem na sua escola para acompanhar o desempenho docente? Próxima. Vou mandar um link para você, que a Clara me mandou. Vamos ver se você consegue entrar. Se eu, às vezes, Próxima, Ivanilda, pode ler. Como você... Deixa eu dar um zoom aqui que eu estou no celular hoje. Como você garante que o processo de avaliação dos professores seja justo e transparente? Reflitam. Como que vocês acham que esse processo ele pode e deve ser justo e transparente? Andréia. Pode ler, Vanilda, pode ler. Os professores têm a oportunidade de participar do processo de avaliação? Se sim, de que maneira? Eles estão participando do processo de avaliação? E de que maneira que eles estão participando? E a última? Como você utiliza as informações da avaliação para planejar o desenvolvimento profissional e a formação continuada de professores? Isso daí, tá? Então, algumas coisas a gente precisa ter como líder pedagógico. E eu vou falar para vocês que o líder pedagógico, ele precisa ter o quê? Primeiro, confiança relacional. Ele precisa ter confiança no relacionamento com o seu professor. Outra coisa, ele precisa ter uma comunicação assertiva, ou seja, ele tem que deixar claro para o professor aquilo que ele quer. Não pode deixar dúvida na fala. E aquilo que a gente fala precisa ser dito, precisa ser colocado e transformado. Outra coisa, o líder precisa ser inspirador. Ele precisa inspirar. E com isso ele tem que ter junto consigo o professor que faz a coisa acontecer, que faz demonstrar através do exemplo para que os outros sigam. Outra coisa, ser empático, se colocar ao lado do professor para crescer junto com o professor. Entender o professor. E, por último, dar condições. Condições para que esse professor realmente realize o trabalho dele. Aqui no 6º encontro, eu vou deixar aqui o que vocês vão refletir e vocês vão escrever lá no 6º encontro, quando a gente chegar lá, isso aqui vocês vão ter prontinho, tá? Que é quais características são de um bom professor, tá? Então, vou colocar no chat.
Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu vou colocar no chat para vocês copiar e colar lá no 6º encontro, tá? Ó, lá no 6º encontro, o que vocês vão abordar, tá? Então, olha ali, a pergunta é, reflita, quais são as características de um bom professor? Daí tem as características, o que seria. E lá no 6º encontro a gente vai abordar exatamente isso aí, tá? E além de tudo, tá? Antes do nosso encerramento, eu gostaria de parabenizar mais uma vez vocês, diretores, porque a gente é professor, tá? E a gente precisa entender um monte de circunstâncias e se fazer realmente como papel de professor, posto no grupo Sindirce. E antes de a gente encerrar, eu vou passar um videozinho, bem rapidinho, que trata da vida do professor e como que o professor deveria ser reconhecido e da maneira com que deveria estar na sociedade como um reconhecimento. Convidamos crianças e jovens de diferentes idades e classes sociais para responderem à famosa pergunta: o que você quer ser quando crescer? Sejam bem-vindos, vão sentar. O que vocês acham importante para ser advogado? Tem que saber defender bem os direitos. Acho que é a vontade de ajudar as pessoas, de salvar, de acolher. Gostar, ter cuidado com os animais. Ele traz uma energia muito boa, tipo o teatro, o cinema. Quantos anos você estudou para ser veterinário? Na verdade, você nunca para de estudar, viu? Então, vocês acham que escola você para de estudar, você nunca para de estudar. Mas daí na faculdade são 5 anos. O jovem brasileiro sonha em ser tudo, menos professor. Somente 2,4% da juventude do país quer atuar nessa profissão. Justamente a profissão que forma todas as outras. Teve alguém importante para você se tornar veterinário? Teve uma professora minha. Nossa, era... Que eu tive uma professora que foi muito especial. Uma grande professora, que foi uma pessoa que me incentivou muito. Ela me inspirou a olhar para o outro, a ser uma pessoa consciente, responsável. Ela cuidava muito da gente. Parecia uma galinha, assim, com os pintinhos. Ela acreditava no potencial de cada um. Ela nunca dizia, não vai fazer. Ela dizia assim, deixa eu escutar. Ou seja, ela acolhia a gente. Ela tinha o cabelo meio vermelho, assim, meio enroladinho. Uma mulher magra, que tinha mais ou menos a minha altura. Ela era muito sorridente, era uma pessoa com muita energia, sabe? Eu tenho dislexia. E eu sempre tive muita dificuldade de fazer prova. E ela me acolheu naquele momento que pra mim era muito difícil. E foi muito legal. Como que era o nome dela? O nome dela é Alsônia. O nome dela é Alsônia. O nome dela é Alsônia. Alsônia. Alsônia é uma professora brasileira que, em mais de meio século de magistério, contribuiu para a educação de milhares de crianças e adolescentes. Agora, adultos formados, seus ex-alunos preparam uma homenagem surpresa para ela, usando máscaras com fotos de quando eram mais jovens. Lígia Queiroz. Gente, Alsônia, eu sempre
Fiquei muito intrigada quando eu era criança. Como você conseguia saber tanto dos seus alunos? Você olhava pra gente e já sabia tudo. E agora eu me tornei médica e eu entendo que a gente só pode saber das pessoas quando a gente tem afeto e amor e carinho. E aí eu entendi tudo. Obrigada por tudo. Presente. Eu sou cantora e se tem uma coisa que você me ensinou muito foi abraçar as pessoas e foi sobre ética. Obrigada, Sônia. Muito obrigada. Você me ensinou que o senso de justiça está em todas as profissões. Isso eu só podia aprender com você. Você me deu a mão e me incentivou a tudo que eu consegui fazer até hoje. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Sônia. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Eu não me furto de fazer declaração de amor. Sem educação, educação séria, ética, de compromisso, amorosa, nada vai acontecer. Portanto, a gente tem que continuar valorizando essa educação, essa que torna possibilidade de uma vida melhor. Obrigada. Educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Valorize o professor. Eu vou te explicar. Que possamos olhar para as nossas crianças e os nossos colegas professores de uma maneira com que a gente se sinta bem e que a sociedade realmente reconheça o trabalho fundamental do professor e a sua função que exerce em cada uma das escolas, e a vocês, diretores, que estejam sempre ao lado dos nossos professores, amparando, ajudando, para que eles consigam fazer o melhor do seu trabalho. Roque, quer ler o ensinamento para nós? A avaliação docente é uma ferramenta essencial para a melhoria contínua das práticas pedagógicas, pois permite identificar pontos fortes e áreas de desenvolvimento, promovendo uma educação de qualidade e crescimento profissional dos professores. Nem tudo na vida dos nossos professores e da gente é o próprio dinheiro. Tem coisas que vai além do dinheiro, que é o acolhimento, que é a proximidade, que é a valorização do ser humano, que é o lugar onde a gente se sente bem no trabalho e que a gente consegue fazer o melhor com as condições que a gente tem. Parabéns pelo Dia do Professor, repassem aos professores de vocês, sintam-se abraçados e que a gente possa fazer melhor com aquilo que a gente tem. Parabéns. Vamos fazer o print da nossa última... Ai. Esqueci de fazer o print, mas não tem problemas. Só que daí eu vou parar a gravação aqui.